Boa tarde a todos, boa tarde a todos os amigos, frequentadores ou não, físicos que passaram a ser frequentadores virtuais do Grupo Espírita André Luiz. Mais uma vez aqui estamos de volta para refletir um pouco sobre o Livro dos Espíritos. Hoje nós então vamos discutir um ponto do Livro dos Espíritos que está na parte segunda, que se intitula Do Mundo Espírita ou Do Mundo dos Espíritos. E está também no capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Mas antes de nós começarmos a falar sobre esse tópico do capítulo 7, que vamos anunciar em breve, nós vamos então fazer uma prece justamente no esforço de nós nos conectarmos com o alto para melhor aproveitarmos os ensinamentos dos Espíritos. Oremos então. Deus nosso Pai, de infinito amor e bondade, Jesus, Mestre amado, nosso irmão maior, nosso companheiro de todas as horas, espiritualidade amiga, nossos anjos da guarda, agradecemos a oportunidade desta tarde de silenciarmos um pouco nossas mentes e corações para nos debruçarmos sobre as palavras de vida eterna. Que os ensinamentos que forem trazidos aqui por meio do Livro dos Espíritos na tarde de hoje possam calar em nossos corações, possam servir de material para as nossas reflexões e para as futuras possibilidades de esforço no bem, de trabalho no bem. Que assim seja, então. Bom, então nós estamos trabalhando com o Livro dos Espíritos, na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, e o capítulo é o 7. Mas antes eu gostaria de chamar a atenção do título dos capítulos que antecedem a este, né, ao 7. Bom, do mundo espírita ou do mundo dos espíritos? Então nós vamos tratar, a parte segunda, ela vai tratar de questões relacionadas ao mundo espiritual. E se é ao mundo espiritual, a primeira questão, né, que naturalmente Kardec traria para as nossas reflexões seriam os espíritos, que é o capítulo 1. Capítulo 1, os espíritos. Então vamos, Kardec traz, né, origem, natureza dos espíritos, vai falar sobre o perispírito também, que é uma estrutura material, que é o corpo espiritual, dentre outras questões também. Então, já que nós vamos falar de mundo espiritual, nada mais lógico, né, do que Kardec iniciar falando dos espíritos. Capítulo 2, da encarnação dos espíritos. Então, já definimos, já entendemos, já caracterizamos os espíritos, que em última análise nós temos uma ideia, definimos a nossa própria essência, porque nós somos espíritos, né? Então, a partir daí, qual é o objetivo da encarnação? Qual é o motivo da nossa existência? Né? Capítulo 2. Capítulo 3, da volta do espírito extinto à vida corpórea à vida espiritual. Então, o primeiro movimento que Kardec vai tratar é o movimento de desencarnação, né? Da volta do espírito à vida espiritual. O que acontece nessa transição? Né? Qual é o destino, né, nosso após a cessação daquela vida física em particular? Então, são essas questões que Kardec vai tratar. Capítulo 4, da pluralidade das existências. Definição de espírito, caracterização,
objetivo da encarnação, ou esse movimento, né, de desencarnação, né, da volta ao mundo, à pátria espiritual, e agora sobre a pluralidade das existências. Qual é o motivo dessa pluralidade das existências? Encarnações em diferentes mundos, diferentes experiências, diferentes circunstâncias, e por aí vão outras questões aqui. Capítulo 5. Considerações sobre a pluralidade das existências. Esse é um capítulo, é muito interessante esse capítulo, é Kardec discorrendo sobre a questão da reencarnação, as considerações muito lógicas, muito concatenadas, né? É muito interessante para nós mergulharmos no pensamento, na maneira como Kardec conduz a ideia, porque é uma maneira muito natural de nós entendermos. Torna-se mais fácil, até porque Kardec era um pedagogo por excelência, né? Então, ele se utilizava dessas habilidades pedagógicas também na codificação, né? O que torna, vamos dizer, as ideias expostas por ele mais fáceis de serem entendidas. Capítulo 6, da vida espírita, da vida dos espíritos. E capítulo 7 vai tratar do movimento oposto ao da desencarnação. Ele se intitula Da Volta do Espírito à Vida Corporal. Então, como é que se dá essa nova transição? Só que agora, do mundo espiritual para o mundo material. É a reencarnação, é a transição, é o processo de reencarnação. Dentro desse capítulo, nós vamos tratar do primeiro tópico, Prelúdio da Volta. Prelúdio, o significado, né? O que é o prelúdio? Prelúdio, pela própria palavra, pela própria estrutura da palavra, né? Que tem o sufixo pré, né? É alguma coisa que se antecipa. Então, prelúdio da volta é algo que vai anunciar com antecedência, né? Com alguma antecipação, essa volta do espírito para a vida corporal, né? Será que existe esse anúncio? Será que o espírito pressente, né, que vai reencarnar, como é que se dá esse processo? Então, Kardec vai tratar dessas questões nesse tópico. E esse tópico abrange as questões de 330 a 343. Então, a nossa intenção aqui é nós discorrermos aqui com tranquilidade. Nós vamos ler as perguntas e vamos conversar um pouco sobre cada resposta para nós mantermos uma unidade, uma fluidez, né, na apresentação das ideias, porque a forma e a ordem de que Kardec se utiliza para tratar desse assunto é bastante didática, né, para as nossas reflexões. Então, Kardec começa perguntando aos espíritos, na 330, da seguinte maneira: sabem os espíritos em que época reencarnarão? Então, ele já está querendo entender esse prelúdio da volta. Os espíritos colocam: pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem de retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. Então, esses momentos de transição são momentos muito importantes. E se nós, quando fazemos a passagem para o mundo espiritual, nesse processo de desencarnação, nós, com o nosso envoltório, grosseiro ainda, com o nosso corpo, ainda com os sentidos muito limitados, muitos relatam, né, o pressentimento do momento da desencarnação, que dirá quando nós estamos desencarnados, ou seja, estamos livres da influência da matéria e
estamos passando por esse momento de transição, né, para uma reencarnação. Então, estamos livres da influência da matéria, então, nosso perispírito é capaz de captar, né, é capaz de pressentir com muito mais propriedade, né, com muito mais intensidade, esse momento de transição, né, do mundo espiritual para o mundo material. E é o que os espíritos colocam aqui. Item A dessa pergunta 330. Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte o é da vida corporal? Ou seja, a reencarnação está para a vida espiritual, ou seja, é a transição, né, do mundo espiritual para o mundo físico, né, a reencarnação. Então, representa essa ponte, assim como a morte representa essa ponte da vida corporal para a vida espiritual? Sim, exatamente o que os espíritos colocam. Certamente, assim é. 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? E aqui vão começar a surgir algumas questões que servem para a nossa reflexão de qual é o grau de participação nossa, como espíritos reencarnantes, nesse processo transitório, né? Por exemplo, aqui, os espíritos se preocupam? Depende, é o que os espíritos vão colocar. Muitos há em que Muitos há que em tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui punição. Então, nós vamos perceber que o grau de adiantamento moral, intelectual, durante esses processos, por ocasião desses processos transitórios, eles influenciam diretamente no sucesso, na duração, nas sensações que vão acontecer durante esse processo, né? Como está aqui a resposta dos espíritos, né? Para espíritos menos adiantados, eles nem se dão eles não têm muita consciência quanto ao processo que está ocorrendo, né? Ao passo que espíritos de mais elevada envergadura não só estão conscientes durante o processo, como também auxiliam ativamente no processo, no sucesso da transição, né? 332. Pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Novamente aqui, essa situação que é trazida por Kardec, ela é condicionada pelo grau de adiantamento do espírito. Se é um espírito consciente das realidades eternas da vida, das realidades fundamentais, se é um espírito que já despertou para essa importância, ele vai apressar esse momento, ele vai facilitar esse momento, né, da reencarnação. Ao passo que, se for um espírito recalcitrante, um espírito mais revoltado, um espírito que está envolvido nesse processo meio que contra a sua vontade, a sua própria natureza vai retardar, vai dificultar esse processo, essa transição, né? 333. Se se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e, conseguintemente, não ambicionasse elevar-se, poderia um espírito prolongar indefinidamente esse estado? Mais uma vez aqui, né? Um tipo de reação condicionada ao grau de adiantamento do espírito. Ou seja, supondo-se que o espírito se encontra num estado de acomodação, vamos dizer assim, né? Tá bom até onde eu cheguei e eu vou ficar por aqui, não tenho interesse de reencarnar é difícil, tem suas dificuldades,
é voltar para... Os espíritos fazem essa... se utilizam dessa imagem, né, de que a reencarnação ela é penosa para o espírito, porque, vamos analisar aqui, no estado errante, no estado de espírito errante, o espírito ele conta com, né, com ele próprio, né, e a sua essência adicionado ao corpo espiritual, ao perispírito, que é de uma natureza muito fluídica, que é de uma natureza sutil, que o permite ter, vamos dizer, ter captar impressões mais delicadas, mais sutis do ambiente no qual ele se encontra. Então, essa é a situação do espírito errante, ainda no mundo espiritual. Só que, quando nós mergulhamos na carne, essa nossa capacidade de percepção, ela de alguma maneira fica adormecida, porque o nosso corpo material é um corpo mais grosseiro, os nossos sentidos, os nossos 5 sentidos, que são os meios pelos quais nós temos como perceber o mundo que nos cerca, o mundo tangível, o mundo físico, né, além, né, do 6º sentido, que é a mediunidade, que é a intuição. Então, esses sentidos físicos, eles são bastante limitados. Então, os espíritos comumente fazem alusão a esse processo de reencarnação como o espírito entrando numa espécie de escravidão, de prisão. Então, retomando aqui a pergunta, é natural que um espírito despreocupado, um espírito desatento ou descuidado com as questões mais profundas da vida, com V maiúsculo, de alguma maneira justificável que ele não queira passar por essa dificuldade toda, né? Então, ele poderia, então, retomando a pergunta de Kardec, prolongar esse estado indefinidamente? Os espíritos respondem, indefinidamente não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos. Essa é a nossa única fatalidade, que nós vamos evoluir. O que vai caber ao nosso livre-arbítrio, ao nosso esforço, à nossa vontade, é o tempo, é a duração e é até o gênero de provas que nos fará alcançar esses patrimônios espirituais, né, que nos alçam a estados mais felizes. Então, vai caber a nós, pelo nosso esforço, em retardar ou adiantar esse processo. 334. A predestinação na união da alma com tal ou tal corpo, ou só a última hora é feita a escolha do corpo que ela tomará? É interessante essa pergunta, né? Então, no processo de reencarnação, como é que se dá a questão do casar o espírito reencarnante com o corpo, né, do qual ele vai se utilizar durante a sua vida material? É na hora? Existe um planejamento prévio? Basicamente é isso que Kardec coloca, né, para os espíritos explicarem. E os espíritos respondem: o espírito é sempre, de antemão, designado. Tendo escolhido a prova que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, todo planejamento reencarnatório, nós sabemos que Deus planeja tudo. E a chave do planejamento é a antecedência, para que nós possamos nos debruçar sobre o problema e resolvê-lo da melhor maneira possível, com as ferramentas mais adequadas possíveis. Então, uma decisão dessa sorte, dessa envergadura, ela não pode ser feita à última hora. Existe todo um planejamento, vários espíritos. E eu me lembro agora de Camilo, pelas mãos abençoadas de Raul Teixeira,
vai explicar para nós sobre esse processo de planejamento reencarnatório, em que, dependendo das nossas condições de adiantamento moral, nós somos levados a sentar na mesa com aquele grupo de espíritos de corações amigas que vão auxiliar, que vão planejar a nossa encarnação. O gênero de provas pelo qual nós vamos ter que passar, as famílias, a família na qual a gente vai estar inserido, o tipo de profissão, as pessoas com quem nós vamos cruzar, né, durante a nossa vida e que vão fazer diferença na nossa vida, né, seja porque nós temos, né, que restituir o afeto que nós negamos anteriormente, ou seja, para nós fortalecermos os laços de simpatia que já foram construídos no passado. Então, todas essas questões fazem parte desse planejamento reencarnatório. Então, por isso que há esse planejamento. Os espíritos terminam aqui a resposta. Deus, que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. Como nós estávamos contando aqui, exemplificando, né, com Camilo, por exemplo. Né? E existem vários outros exemplos aí na literatura espírita. 335. Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova? Essa pergunta é bem curiosa. E a resposta dos espíritos é bem clara. Pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que lhe oponha. Então, se a escolha do corpo passar por situações específicas que o espírito tenha de vivenciar para aproveitar, para aferir novos conhecimentos, auferir novos conhecimentos, auferir novos sentimentos, renovar sentimentos. Então, se o corpo, dada a sua constituição física, né, com aquela, ou com esta, ou com aquela peculiaridade, ele for essa ferramenta para que o espírito passe por essas circunstâncias, isso pode ser também colocado na mesa de negociação, vamos dizer assim, por ocasião do planejamento reencarnatório. Tá? 336. Poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? É interessante que Kardec ainda insiste nessa questão de um espírito estar designado a um corpo. Aí ele pergunta, será que existe caso em que isso não se dá? Resposta dos espíritos. Deus a isso proveria. Quando uma criança tem que nascer vital, está predestinada sempre a ter uma alma. Nada se cria sem que a criação presida um desígnio, uma vontade. É a vontade de Deus que faz com que as coisas aconteçam. E é interessante que essa passagem, esse fato, essa verdade, ela está bem clara para nós no Gênesis, no primeiro livro do Antigo Testamento e no primeiro capítulo, né, em que nós vemos que, a partir da vontade de Deus, na linguagem poética de Moisés, as coisas são efetivamente criadas. Né? É a vontade de Deus que determina que as coisas sejam criadas, que haja a criação, que a criação se dê, culminando, né, com a criação do homem. Então, aqui da mesma maneira,
né? Nada se cria sem que a criação presida a um desígnio, ou seja, para que haja criação, há que haver a vontade de Deus determinando que aquilo aconteça. Ou seja, há um planejamento. Deus não faz nada atabalhoadamente. 337. Pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? É interessante. Será que existem, então, encarnações compulsórias? Nós tratamos anteriormente da vontade do espírito de se associar àquele corpo, tendo em vista que houve todo um planejamento encarnatório para que haja aquela nova oportunidade. Aqui, já Kardec pergunta se esse processo, essa transição do mundo espiritual para o mundo físico, se ela pode ser, em alguns casos, imposta por Deus. Resposta dos espíritos: certo. Do mesmo modo que as diferentes provas, mormente quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha com conhecimento de causa. Ou seja, depende do grau de adiantamento do espírito. Quando ele tem condições de opinar, quando ele tem condições de exercer o seu livre-arbítrio, ele faz parte dessa mesa de negociação. Quando ele ainda não despertou para essas questões, quando ainda não está maduro, existem circunstâncias que vão ser impostas a ele para o seu próprio bem, para a sua própria evolução. Tá? 338. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo destinado a nascer, que é o que decidiria sobre a qual deles pertenceria o corpo? É interessante. Então, já colocamos, né, que os espíritos, que a cada corpo está designado um espírito. E que esse processo pode ser de livre escolha ou imposto. E que existe planejamento, né, na obra da criação divina. Né? Aí agora, Kardec coloca, e pode haver alguma ocasião em que, para um determinado corpo, foram designados mais de um espírito? E em havendo essa possibilidade, como é que se dá esse critério de escolha? Né? E os espíritos vão colocar aqui, muitos podem pedi-lo, mas em tal caso, Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina. Porém, como já eu disse, o espírito é designado antes que soe o instante em que haja de unir-se ao corpo. Mais uma vez, Deus não decide atabalhoadamente. Pode haver vários candidatos, mas que Deus já fez o critério, já se utilizou do critério de seleção, né, e o processo ocorre planejadamente, com antecedência. Né? 339. No momento de encarnar, essa pergunta é muito interessante também. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? Então, nós vamos ver lá anteriormente, né, nessa mesma segunda parte, quando Kardec vai tratar desses momentos que antecedem da transição, né, da vida corporal para a vida espiritual, os espíritos esclarecem para nós que o espírito passa por um estado de perturbação, sim. Né? É como se ele despertasse, né, depois de um longo sono. Né? Então, existe, e esse estado de perturbação ele é variável de acordo com o grau de adiantamento, de consciência do espírito. Agora, ele faz a pergunta se há essa mesma perturbação no processo oposto.
no processo de reencarnação? Vejam a resposta. Sofre perturbação? Resposta: muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para a escravidão, entra para ela. Falávamos disso há poucos instantes, né? Nesse momento, nós vamos estar ganhando um corpo físico que vai trazer uma limitação grande, né, sobre a capacidade de percepção do espírito em relação a tudo o que o cerca. Então, é de se esperar que esse estado de perturbação ele seja maior. Né? Maior porque estamos mergulhando num fluido mais denso, num fluido mais grosseiro. Então, a adaptação àquela nova realidade mais rude demora um pouco mais do que a adaptação à realidade sutil, que é a realidade original do espírito, porque nós somos, a nossa essência é espiritual. Tá? 340. É solene para o espírito o instante de sua encarnação? Pratica ele esse ato considerando-o grande e importante? Porque, vejam bem, é um marco na vida do espírito. Né? Marca o início de uma nova oportunidade, de uma nova concessão divina. Então, é um momento extremamente importante. Vejamos a resposta aqui dos espíritos. O espírito procede como viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar. Essas ondas como as provações ou expiações também. Então, se nós vamos sucumbir ou não, isso somos nós que vamos trabalhar nesse sentido. E vamos contar, como vamos ver aqui nas próximas questões, vamos contar com um apoio precioso do mundo espiritual. Mas vamos lá. 341. Na incerteza em que se vê, quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? Ou seja, é um momento solene, né? Representa esse momento em que ele vai iniciar essa grande aventura, essa grande viagem. Ele vai começar a navegar por mares desconhecidos. Não sabemos se o tempo está calmo ou se o tempo está mais tumultuado, né? Se as ondas estão grandes. Então, ele experimenta alguma ansiedade antes de sua encarnação? Resposta: de ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar, conforme as suporte. Ou seja, existe uma expectativa muito grande. Né? E é normal, né, que em situações decisivas ou marcantes da nossa vida, que nós experimentemos essa expectativa. Né? Mas Kardec conduz as nossas reflexões de uma maneira consoladora, porque falamos no estado de perturbação que vamos passar, pelo qual nós vamos passar. Falamos agora nessa questão da ansiedade, da expectativa, mas Kardec pergunta aqui nas últimas questões desse tópico, né, Prelúdio da Volta. No momento de reencarnar, 342, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos seus amigos, que vêm assistir à sua partida do mundo incorpóreo, como vem recebê-lo quando para lá volta? Depende da esfera que pertença. Se já está nas esferas em que reina a afeição, os espíritos que lhe querem o acompanham até ao último momento, animam e mesmo lhe seguem, muitas vezes, os passos pela vida em fora. Então, dependendo, né, do nosso adiantamento, do nosso comprometimento, nós vamos contar
até às vezes quando nós, vamos dizer assim, não somos merecedores desse benefício, a providência divina, a misericórdia divina é infinita e provê esses amigos espirituais que vão estar sempre nos acompanhando, sempre nos intuindo ao melhor caminho. Então, nós vamos contar com essa torcida do mundo espiritual para que a nossa reencarnação seja coroada de êxito. Mas cabe a nós acatarmos essas intuições, essas sugestões, e é por isso que é tão importante nós mantermos o nosso pensamento elevado, né? A nossa conexão com a espiritualidade superior, para que nós sejamos capazes de perceber as sugestões dos amigos superiores por ocasião das nossas dificuldades do dia a dia. E 343, a última questão que nos cabe aqui nesse tópico, Kardec começa a perguntar: os que vemos em sonho, que nos testemunham afeto e que se nos apresentam com desconhecidos semblantes, são alguma vez os espíritos amigos que nos seguem os passos na vida? Resposta: muito frequentemente são eles que vos vêm visitar, como ides visitar o encarcerado. Então, nós sempre devemos ter essa certeza de que nos lances mais difíceis, no nosso planejamento reencarnatório, na nossa vida do dia a dia, existe uma multidão de espíritos, um grupo de espíritos muito caros aos nossos corações, que estão torcendo por nós, que estão soprando nos nossos ouvidos, né, boas sugestões, boas intuições, advertências para que nós mantenhamos o padrão vibratório. Então, e é assim que se dá a criação divina. A criação divina, como Jesus coloca para nós, que o Pai trabalha até hoje, e eu também, né, que a criação ela é infinita, que Deus não descuida da criação. Pela sua misericórdia, a assistência que nós temos, a assistência divina, ela se dá no momento da criação e durante toda a nossa vida. Então, nós vamos ter várias ferramentas, vários recursos para ascendermos intelectual e moralmente. Então, que essas palavras de bom ânimo, que essas mensagens de consolo sirvam para nós valorizarmos ainda mais esses momentos que nós estamos passando, que temos a absoluta certeza de que não são momentos fáceis, mas que são momentos de profundas lições para todos nós. Lições de paciência, de solidariedade, de resignação, de tolerância. Então, que nós peçamos a Deus, a Maria Santíssima, a Jesus, aos nossos espíritos amigos, nossos anjos da guarda, que nos mantenham nesse grau de vigilância, de modo a percebermos e identificarmos todas as oportunidades que nos são ofertadas a todos os dias pela providência divina. Que os nossos corações possam asserenar-se, tranquilizar-se, para enfrentarmos as dificuldades que ainda estamos vivendo em escala mundial, como é o caso da pandemia, mas que nós possamos também vibrar, né, com o coração asserenado, que nós possamos vibrar pelos nossos governantes, pelas pessoas que estão envolvidas nas pesquisas, na fabricação das vacinas, pelas pessoas que estão nas linhas de frente, né, que estão dando esse apoio, que estão se devotando para o bem-estar nosso, né, da comunidade, que todos possam ser abençoados e que recebam esse bálsamo de tranquilidade, esse bálsamo de harmonia,
para nós passarmos por essas dificuldades com a máxima tranquilidade possível. E que assim seja, e que nós possamos refletir, né, nessas mensagens, e que tenhamos todos uma boa tarde.